Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker, garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal é esse aqui, Godoy1x, te dá 200% de bônus no seu valor depositado. Link, descrição do vídeo, comentário fixado, acesse por ali, baixa no celular de vocês, na hora que for realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x e a partir dali vai fazer o seu palpite vencedor. Hoje tem Copa América, né? Tem Chile e Argentina, e pela Série B tem Mirassol e Santos. Aproveitando até que a gente está falando do Santos, vamos trazer aqui nesse vídeo sobre o Marcos Antônio. Além do Marcos Antônio, envolvendo ali o mercado da bola, o Flamengo tem o Matheus Gonçalves. E por isso até vamos aqui já aproveitar e fazer, né, uma conexão com o Santos. Pois o Santos não formalizou a proposta oficialmente, mas o Santos consultou recentemente agora o Flamengo para um possível empréstimo envolvendo o Matheus Gonçalves. Então assim, o Santos está tentando buscar... Ficou uma condição lá meio que perigosa na Série B, começou muito bem, depois ali e tal... técnico, as coisas já não estão andando tão bem, vai tentar ali reforçar o seu elenco e com isso ali buscou o Matheus Gonçalves. O Flamengo ainda não recebeu essa proposta oficial, mas a minha opinião é o seguinte: o Matheus Gonçalves, ele não joga na categoria profissional. No Santos, ele iria jogar na categoria profissional, ia ser para ser o atleta, né, da equipe do Santos para retornar para a Série A, né, para tentar fazer essa busca para a Série A. O Matheus Gonçalves vai ali treinar com os profissionais, fica naquele bate e volta, para não perder ritmo de jogo, joga no sub-20. O que acontece é o seguinte, o tempo ali tá passando. Ele vai perdendo o valor que a gente fala de prospecção, né? É aquilo, quanto menos o garoto não precisa jogar para valer muita grana. Eles trabalham com prospecção. Ele foi muito bem na base, ele não precisa jogar no profissional. Ele tá valendo pra caramba. O problema é que esse bate e volta, ele já foi emprestado uma vez. Se ele vai emprestado de novo pro Santos, já começa a ter no currículo ali alguns empréstimos, então ele vai perdendo um pouquinho de prospecção. E outra condição, ele não está jogando agora atualmente no profissional, então a situação vai ficando um pouco complicada. É muito difícil a gente falar sobre o Matheus Gonçalves, pois a gente não acompanha treino. A gente não sabe, e futebol não é só treino. Vamos ser ingênuos. A gente não sabe se tem alguma relação ali empresarial, contratual, a gente não sabe. Então assim, fato esse que não é aproveitado, vamos pelo que é. Ele não é aproveitado pela comissão atual do Flamengo, fica nesse bate e volta, tem ali uma proposta do Santos, não sei se isso vai ser viabilizado ali pela direção do Flamengo, se eles vêm com bons olhos, mas existe aí esse interesse do Santos então. Marcos Antônio, vamos lá, aqui já tem uma proposta oficial, o Flamengo enviou a proposta para Lazio, e a Lazio já respondeu ao Flamengo enviando então uma contraproposta. A primeira proposta que o Flamengo enviou para a Lazio é aquela proposta Flamengo 19. O Flamengo fez muitas contratações assim, né, na janela 19 e 20. Você vai num jogador do mercado europeu, você envia uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Flamengo fez isso praticamente nessas contratações que ele fez, montagem do elenco desses jogadores que estavam na Europa é assim, né? E a mais conhecida de todas elas, né, o case de sucesso ali foi o do Gabigol, né? Foi uma proposta de empréstimo com opção de compra, tanto que depois o Flamengo acabou usando a opção. E o Flamengo enviou essa proposta ao Marcos Antônio. Contudo, a Lazio já fez a contraproposta, pedindo um aumentozinho no valor do empréstimo e, além disso, está querendo botar a obrigatoriedade de compra, não a opção, o que já muda bastante nessa negociação. Eu vou trazer aqui para vocês agora, atualmente, sobre o PAOK. Nós já havíamos falado sobre ele, pois o Flamengo já estava interessado na janela 22 no Marcos Antônio. Então, na ocasião, a gente falou... Ele não foi atleta profissional do Atlético Paranaense, ele se profissionalizou no futebol português, no Estoril. Inclusive, existe uma mágoa do jogador com a categoria de base do Atlético Paranaense, que ele saiu e eles não fizeram um contrato com ele. Então, assim, não acreditaram nele. Foi quando ele vai para Portugal, ali ele assinou seu primeiro contrato profissional no Estoril, foi pro Shakhtar, né, usando aquela ponte, né, o Shakhtar pegando esses jogadores mais jovens, brasileiros, né, jovens, o Shakhtar cansou de fazer isso, e aí foi lá, virou a chave, saiu do Shakhtar, foi Lazio e tal, e agora foi emprestado pro PAOK. Na Itália, fala-se que a Lazio quer negociá-lo, não quer continuar com ele no elenco, então existe uma enorme possibilidade do Flamengo conseguir essa contratação, ver realmente essa cláusula de opção para obrigação. Aqui eu vou trazer alguns números para vocês, para a galera que não viu até, só para a gente fazer um resumo. Ele é um volante, né? Ele é um meio-campista, trabalha tanto como camisa 5, tanto como um camisa 8. Então trabalha no 4-2-3-1, fazendo as duas funções de dupla, um pouco mais avançado.
Ele tem uma característica diferente desse elenco, que até quando eu trouxe a informação lá da temporada, era virada, né? 22 e 23. O Flamengo não tinha um jogador com essa característica, pois ele é um jogador muito rápido. Muito rápido. É um meio-campista rápido, ligeiro. Hoje, o Flamengo tem, que é o De La Cruz, né? Tem essa característica, é um jogador de velocidade no meio de campo. Mas quando o Flamengo tinha ali Pulgar, Thiago Maia, foi na época que o Flamengo queria buscar, o Flamengo não tinha esse jogador. Ele é esse jogador mais rápido. O mapa de calor dele, esse aqui é o atual, é agora, tá? A temporada agora dele. Ele não tem jogado ali como titular, né? Tem 11 jogos ali, com que ele começou, foram apenas 3 partidas, cerca de 30%. Esse aqui é o mapa dele de calor, ele também sai bastante, né? Principalmente aqui, como a gente está vendo, saindo pelo lado esquerdo, né? Não é aquele volantão que fica preso na frente da defesa. Não, esse não é o Marcos Antônio, não. Alguns números dele nessa temporada, a eficácia tem 89%, os números dele são bons. Eficácia é 89%, o passe no próprio meio campo 98%, passe no meio campo adversário 85%, bola longa 55%, lançamento certeiro 76%. São bons números, né? Individualmente, quando a gente fala assim, né, sobre o seu jogo, principalmente ali envolvendo passes e tal, é um bom número. O que eu acho do Marcos Antônio é que ele, eu já havia falado isso e eu vou reforçar aqui. Eu acho ele um estilo de jogador, de característica de jogador, que historicamente, o Tite gosta demais, mano. Eu continuo achando que assim, é aquela contratação que é a cara do seu atual treinador. É impressionante. É aquele 8 bem Elias. Sabe aquele 8 Elias? Vocês conseguem entender mais ou menos o que eu tô falando. Que parece um pouquinho do De La Cruz, né? O Elias, ele tá, vamos dizer assim, né? Ele tá uma linha um pouquinho mais atrás do De La Cruz sobre o aspecto do jogo, que o De La Cruz é bem ofensivo, né? Praticamente até trabalhou como ponta e tal. Mas o Eli é praticamente isso, cara. É praticamente isso. Eu acho que no Flamengo hoje, o De La Cruz, ele tem mais chegada, né, em aspas, se disfarçando como um 10 às vezes, tanto que joga até na do Arrascaeta, se for necessário. O Marcos Antônio não. O Marcos Antônio não jogaria na do Arrascaeta, por exemplo. Mas é muito jogador dessa linha aqui de dinâmica. Eu acho muito parecido. Então aquele 8zão meio Elias e que tem muita velocidade. Mas ele tem muita velocidade, gente. Ele tem muita velocidade. Ele é um jogador veloz. Hoje, pegando no time do Flamengo, por exemplo, vamos lá, fazendo porcamente aqui, ó, o time do Flamengo. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Ele seria esse cara aqui, né? Aqui tá o Gerson, foi o Flamengo titular, né? Cebolinha e aqui o Arrascaeta. Ele é esse jogador aqui. Ele é o jogador do meio de campo. Sai De La Cruz, por exemplo. Marcos Antônio. Opção de primeiro homem de meio campo. Também pode fazer. Só que eu acho ele muito dinâmico para fazer esse primeiro homem que normalmente fica um pouquinho mais preso. E aí também, se ele sair demais, aí já abre muito espaço também defensivo. Não dá tanto equilíbrio assim. Mas eu vejo um cara assim, como um 8 mesmo. E é muito a cara dele, do técnico, né, do Tite. Ele tem 24 anos. Saiu muito cedo. Tanto que ele não tinha nem contrato de profissional. O Atlético não assinou contrato de profissional com ele. Muito cedo, já tem ali uma experiência na Europa. Importante entender sobre a readaptação ao futebol brasileiro fisicamente. Até. Né, sobre rotina de jogos e tal, por mais ali que na Grécia tenha também um número elevado, mas igual o Brasil não tem. A gente está falando de um calendário que se joga 70 jogos, 75 jogos, dependendo até. Então é essa questão de adaptação. Mas eu acho que pro estilo do jogo, entra ali como aquilo que o treinador gosta, né? Que o Tite gosta, ele gosta desse perfil, desse meio-campista, desse volante de chegada, cobertura, muita cobertura de espaço, muita cobertura. E sabe se associar ali, né? Então tem muita cara ali do técnico Tite, sem dúvida nenhuma. Vamos acompanhar aí essa negociação do Flamengo com a Lazio. Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos e valeu!